Boa tarde a todos, os nossos irmãos e irmãs seguidores aí do nosso Facebook, do nosso YouTube, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. O programa de ontem, o nosso bate-papo de ontem sobre os sacramentos, o que são sacramentos, os sacramentos encontros que nos marcam e a linguagem eloquente dos sinais já se encontra no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre sacramentos, quantos são, os sacramentos que estão na Bíblia e na história, e depois vamos trabalhar a eficácia e medida dos sacramentos. O que nós fazemos aqui é uma forma de chegar até vocês para que tenham aí aprofundamento, tenham aí uma forma de aprofundar esse estudo sobre os sacramentos. Os sacramentos quantos são? Em sentido genérico e simbólico, toda criatura, enquanto criação de Deus, enquanto sinal de Deus, poderia ser chamada de sacramento, pois a função do sinal é sempre indicar outra realidade maior do que ele. Vejo uma flor, ela é um sinal de Deus Criador. É, em sentido genérico, um sacramento. Quando vejo fumaça, penso logo no fogo. Quando vejo a bandeira, lembro-me da pátria. Mas há uma grande e substancial diferença entre esses sinais genéricos, apelidados de sacramentos, e os sacramentos propriamente ditos. Os sacramentos da Igreja, dos quais trataremos aqui, os sinais não produzem a realidade que representam e simbolizam. A bandeira não produz a pátria. Agora, nos sacramentos, a realidade que eles lembram, ela é produzida, quer dizer, essa realidade que é a graça. Cristo torna-se presente. Por isso dizemos que o sacramento é um sinal sensível, a gente percebe, e eficaz, que quer dizer, ele efetua, produz, por assim dizer, a realidade que indica. Bem, mas a pergunta é: quantos são os sacramentos? Os sacramentos da Igreja, costuma-se dizer, são 7. Batismo, crisma, reconciliação, matrimônio, ordem, Eucaristia, unção dos enfermos. Os humoristas costumam dizer que são 8. O 8º sacramento seria a ignorância religiosa, em nome da qual muita gente vai para o céu, como o burrinho e a vaquinha da gruta de Belém. Entretanto, a rigor bíblico-teológico, propriamente só há um sacramento, Cristo. E a Igreja, que é o Cristo continuado na história, torna-se o sacramento universal de salvação. Diríamos assim que os 7 sacramentos tornam-se 7 expressões pedagógicas da Igreja. Ela, através dos sacramentos, nos apresenta o Cristo 7 vezes em nossa vida terrena. São 7 encontros que temos com Ele na vida. Entre as várias classificações que a catequese indica sobre os sacramentos, há esta: sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia. No início do cristianismo, o adulto, depois do catecumenato, da preparação,
recebia esses 3 sacramentos no mesmo dia: sacramentos medicinais da reconciliação, confissão e unção dos enfermos, sacramentos do serviço eclesial, ordem e matrimônio. A Eucaristia, amor, união, comunhão. É o maior, a síntese, o centro, contém todos os demais, pois Cristo ali está pessoalmente. Então é bom que a gente pense com relação a isso, né? A essência e quais são os sacramentos, né? Para a gente ir se aprofundando. Os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos medicinais e esse sacramento da Eucaristia que resume, é o centro de todos os sacramentos. Quem os instituiu? Estão na Bíblia e na história? Quem os instituiu foi Cristo. Diríamos quase que ele tinha que fazer isso. Pois veja, quando Deus resolveu salvar o homem, quis realizar essa redenção de um modo visível, à modo humana. Por isso encarnou-se, tornou-se visível para visivelmente morrer na cruz, assassinado. Ora, se Jesus quis a Igreja como continuação dele mesmo, para perpetuar a redenção através dos séculos, essa redenção continuada tinha que ser visível também. Ora, a Igreja deveria realizar essa continuação da redenção através de sinais. São os sacramentos, pelos quais a redenção de Cristo se torna visível, audível, palpável, como era o próprio Cristo. Em alguns sacramentos, Jesus até indicou as palavras, o gesto, a coisa usada para realizar o sacramento. Batizai-o e batizai em nome do Pai. Tomando pão, isto é o meu corpo. Em outro sacramento, Jesus deixou apenas a ideia. Posteriormente, a Igreja organizou a liturgia sacramental. Cada sacramento tem sua história. Alguns embrionários, nos primeiros tempos, somente séculos depois, aparecem na Igreja com sua plenitude atual. O modo como foram realizados os sacramentos variou de época para época. Haja vista a penitência, o matrimônio, o próprio batismo e a Eucaristia. Para ressaltar a importância dos sacramentos na vida cristã, a Igreja foi cercando-os, revestindo-os, enfeitando-os, por assim dizer, com uma liturgia adequada. Houve uma inculturação da liturgia dos sacramentos, quer dizer, gestos, palavras adequados à cultura, ao modo de cada povo comunicar-se com a natureza, com o outro e com Deus. Penso que há ainda uma grande caminhada a percorrer, uma maior enculturação, liturgia mais apropriada às diversas culturas, maior abertura ritual. Na Bíblia, onde estão os sacramentos? Se Cristo é o único e grande sacramento, é claro que tudo o que diz de Cristo, principalmente no Novo Testamento, tudo é propriamente texto sacramental. Sabemos que não seria de boa exegese indicar textos para cada sacramento. Veremos isso oportunamente quando tratarmos de maneira particular cada sacramento. A eficácia e medida dos sacramentos, né? Qual que é essa expansão, essa eficácia, essa marca que provoca em cada um de nós?
Há por vezes no meio do povo a ideia de que quanto mais santo é o ministro do sacramento, mais vale o sacramento, mais graça ele produz. Será mesmo verdade isso? Daí nós dizemos de que isso é um costume popular, uma visão popular. Não. A eficácia e a medida de maior ou menor quantidade de graça não depende das disposições da santidade do ministro, do padre que administra o sacramento ou, em parte, do diácono. Pois o único sacerdote que realmente realiza cada sacramento é Cristo. Por isso que em persona Cristo, o Padre está ali cumprindo a sua função. O sacerdote, o ministro, só faz as vezes de Cristo. O ministro dos sacramentos empresta, por assim dizer, a Cristo a voz, o gesto, a presença física visível. Mas quem garante a eficácia do sacramento? Quem propriamente o realiza é Cristo. É Ele quem comunica a graça, a vida divina, deu-lhes a força intrínseca nuclear de comunicar a graça. Por isso, em linguagem sacramental técnica, dizemos que os sacramentos agem ex opera operato, quer dizer, por sua própria ação, pelo simples fato de realizar-se a ação sacramental, pela força que Cristo lhe comunica. O sacramento não age, não dá a graça na medida em que o celebrante é mais ou menos santo. Vamos fazer uma comparação muito singela, muito simples, para ser usada numa catequese sobre sacramentos. Se lá em casa uma criança abre a torneira, ou um louco, ou uma pessoa normal, a água sai do mesmo jeito, não é? Então, se uma pessoa normal, uma pessoa com deficiência ou uma criança abre a torneira, a água sai do mesmo jeito. Assim, se é São Pio X que batiza, ou é um padre cuja vida deixa a desejar, ou é um pároco de aldeia, o efeito do sacramento é o mesmo. É Cristo quem batiza. Mas se não depende do ministro a eficácia da graça como tal, a maior ou menor quantidade da graça depende da preparação da pessoa que recebe o sacramento. Aí está a importância da preparação dos sacramentos. Às vezes há muitas pessoas que colocam em segundo plano e aí não tem tempo de preparação, fazem aí os encontros por correspondência e acham que já estão bem. Assim como muitas crianças que os pais colocam na catequese, exigem que as crianças façam a Eucaristia, recebam a Eucaristia, o sacramento da crisma, assim, a toque de batuque. Às vezes a criança mais falta do que vem à catequese, e os pais, quando chegam por ocasião de receber o sacramento, exigem que aqueles filhos também sejam incluídos, né? E aí nós dizemos assim, qual que é a concepção, a fundamentação que eles têm? Nenhuma. Qual é a fundamentação, a concepção que muitos pais, padrinhos, noivos têm com relação aos sacramentos? Às vezes deixa muito a desejar. Outra comparação, a pessoa que vai buscar água na fonte vai trazer mais ou menos água, dependendo do tamanho da vasilha com que vai buscar água. É por isso que a igreja faz tanta questão de uma pessoa e até demorada preparação da pessoa que vai receber um sacramento. É triste constatar a ignorância e a burrice com quem muita gente tenta driblar os tais cursinhos
de preparação para alguns sacramentos que vão marcar a vida da pessoa. Muitas vezes é uma ignorância e teimosia que comprometem a própria vivência da fé e, consequentemente, compromisso com o plano de Deus. Esta confusão, muitas vezes, que nos deparamos com relação aos sacramentos, tem tido efeito ou consequência da má preparação desde lá da catequese até o momento em que se recebe os sacramentos de que nós falamos, né? Todos os sacramentos. Então nós esperamos que este momento seja de grande ajuda a todos vocês. Nos encontramos aqui ainda numa próxima fala e vamos dizer sobre as 7 vezes que nos deparamos com sacramentos. E Jesus, que sempre faz reacontecer o encontro conosco. E o Cristo, que é o ministro principal do sacramento. Então, que Deus abençoe vocês. Nos encontramos numa próxima fala. Esse programa se encontra no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Um abraço a Janaína, a Maria José, a Vânia, a Márcia Braga e todos aqueles, o Antônio do Carmo, a Rosângela, todos aqueles que nos acompanharam.